Aí eu chamo vocês, Thaís, Pedro, Cláudio, para essa conversa sobre a maioridade penal, o que está acontecendo com os jovens pelo mundo e como lidar com isso, gente. Ô Sônia, o que a gente precisa é parar de colecionar declaração de mãe, pai, parente, de vítima da violência aqui, porque nós temos esta licença para matar para os menores de idade no Brasil. Enquanto outros países, como a Suécia, estão enfrentando a discussão, eu vou falar para vocês, eu não sei aqui se tem que ser 15, 14, 13, não sei. E acho que também ninguém tem essa resposta. A resposta tem que ser construída a partir de um debate sério no Congresso Nacional, ouvindo várias partes, pessoal da segurança pública, principalmente, que lida com essa questão. Com certeza, para maior de 18 anos só não é. Tanto é que o mundo está revendo essas situações todas. Se a legislação brasileira priorizou a interpretação de que quem tem a consciência dos seus atos tem que responder por eles, e naquela época eles acharam que só quem tinha mais de 18 anos tinha esta consciência de responder da gravidade do fato, hoje em dia esse quadro mudou absolutamente. Hoje em dia não, de muito tempo para cá já. E eu sempre gosto de lembrar, Cláudio, Sônia e Thaís, o caso emblemático do Vitor Dippmann, que é um jovem estudante de comunicação da Casper Libero, ouvinte da Rádio Bandeirantes, que foi morto por conta de um celular na porta da casa dele, e o bandido tinha 17 anos e 11 meses e 29 dias de vida. Por um dia, por algumas horas, ele não foi enquadrado como maior de idade. Ele tinha 17 anos na hora que cometeu o crime. E está livre, leve e solto. Enquanto isso, a família está lamentando até hoje a morte do Vitor, que aconteceu em 2013. O neto do nosso querido Luciano do Vale, Pedro, também, filho da Alessandra, teve que enfrentar, era um menor de idade também. É isso aí. Nesse caso específico, porque o bandido tinha quase 18. Então, quer dizer, por questão de horas, ele não pegou uma pena do latrocínio, Cláudio, e acabou sendo enquadrado aí como menor, só lembrando, segundo a nossa legislação, no máximo 3 anos de internação para quem tem menos de 18 anos e se envolve com qualquer modalidade criminosa. Pois é, isso tem também a ver com a atitude da justiça brasileira, né? Porque, afinal de contas, Deus sabe o que faz. Se eu fosse juiz, não haveria força humana que me fizesse soltar esse assassino e que faltava poucas horas para completar 18 anos, porque ele já tinha 18 anos, né? É para isso que existe a justiça, não é para ficar ali, não, eu faço isso porque a lei está mandando. Isso acaba virando uma espécie de desculpas. Há dúvidas de que esse assassino, que faltava poucas horas para completar 18 anos, ele já tinha a chamada consciência do mal que poderia fazer, que a lei prevê? É claro que ele já tinha, não é? E, portanto, assim, é preciso que a justiça também, tão maleável, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, quando se trata de adaptar enfim, a Constituição e a legislação aos seus interesses políticos, é preciso também fazer isso, se isso é tolerável, que se faça em defesa da sociedade, né? O que a gente assiste é o mundo todo, inclusive aquele mais civilizado, mais admirado como sociedades perfeitas, localizado sobretudo na Europa, estão aí se debatendo com relação a esse tema. A Suécia reduzir para 13 anos a maioridade penal é um grande passo, é um grande avanço, sim, porque os 13 anos de hoje eram os 18 anos de 20 anos atrás, né? Do ponto de vista de acesso à informação, são garotos e garotas que sabem exatamente que uma faca enfiada na barriga da sua vítima pode matar. Ele sabe perfeitamente que uma paulada na cabeça pode matar, machuca, isso é crime. Portanto, assim, é preciso responsabilizar as pessoas pelos crimes que cometem, não pela idade que têm. É assim que o Brasil deveria encarar esse fato. Acho que no Reino Unido, a Sônia talvez pudesse esclarecer. Como se chama, não existe um livro, Constituição, ela já ela é enraizada na sociedade. Com 10 anos de idade, já é responsável, porque foi um caso muito famoso, inclusive, de um garoto dessa idade que matou uma colega com requintes de crueldade. É inclusive o tema daquela série Adolescência, não é? Em nenhum momento na série em que o personagem principal, que é um menino, acho que de 12, 13 anos, em nenhum momento há discussão sobre se ele sabia ou não sabia que tinha feito alguma coisa errada. É o processo que leva à condenação.
mas não há essa discussão. Sabe o que a Constituição de 88, não é, que depois culminou também com o Estatuto da Criança e do Adolescente, às vezes me dá uma dor no coração, porque ela tinha ali, em muitos dos seus pontos, quase que criava uma situação idílica, né, de sociedade. Então, você fala, olha, os jovens, eles têm que ser protegidos, dos 10 aos 18, a gente dá um tratamento diferente, põe num lugar para reeducar. Não é assim que funciona a vida, infelizmente. É por isso que me dá uma dor no coração, não é? Porque se você parte do princípio que todo mundo é bonzinho, que existem pequenos desvios ali que vão ser cometidos e que você pode corrigir dessa forma, a sociedade tem mostrado que não é desse jeito que acontece, ainda mais com o crime organizado, que percebe esse tipo de falha da legislação, que percebe a mão de obra fácil e barata e abundante no país, no nosso país, de menores de idade, e utiliza isso para a prática de crimes. É por isso que me dá uma dor, assim, eu gostaria muito que na vida real fosse da forma como foi colocado na lei, só que na vida real a coisa é muito mais cruel, e aí a proteção à sociedade tem que falar mais alto, além do óbvio fato. E olha, eu não acho que seja hoje ou ontem, 18 anos, meus amigos, pode ser no século VIII. Com 18 anos, a pessoa já sabe que não pode assassinar uma outra pessoa. Exato. Sempre soube. Hoje a informação é mais abundante do que em 88, sem dúvida. Mas todo mundo sempre soube. A diferença é como isso é visto com mais ou com menos condescendência. E nas pesquisas E sabe, nós Thaís, vemos quando você cita a série, viu, Pedro? Aquela... Não, é só aquela cena do pai, quando ele descobre, gente, realmente o meu filho cometeu, né? Enfim, mas todo mundo já sabe porque viram a série. É muito duro isso para um pai e para uma mãe, né? Então, assim, fica aquela pergunta, onde eu errei, onde eu falhei? Mas será que são só os pais? Aí que fica aqui que eu queria esticar a nossa discussão. As pesquisas recentes que fazem uma consulta popular, elas têm uma vitória esmagadora em prol da população para a discussão desse assunto e para a redução da maioridade penal. As pessoas estão cansadas de ouvir a notícia de que um bandido de 16, 17 anos, a grande maioria tem essa faixa etária, né, do mote aqui que estamos tratando, eles saem pela porta da frente, né, rindo, passam alguns dias. Eu falei 3 anos, mas para ficar 3 anos numa unidade para menores infratores, olha, tem que cometer um crime muito grave, o juiz tem que ter ali uma consciência muito diferente da grande maioria dos juízes, e é muito pouco tempo. A gente assiste imagem de menor de idade com fuzil a tiracolo em favelas no Rio de Janeiro e acha isso aí absolutamente normal, que não se pode fazer nada em relação a esse menor. Ele precisa aprender. Se não aprendeu da maneira correta, vai ter que aprender da maneira da legislação, da lei, que aquilo não é correto, né? Que aquilo está errado. Porque o crime, ele seduz hoje o jovem, ele mostra um caminho de ganho muito mais rápido. E sem a base necessária para esse discernimento, os jovens acabam embarcando nessas aventuras e aí perdem, né, a oportunidade de, no futuro, construírem algo. Porque o futuro depois dele está selado. Ou é cemitério ou é cadeia. Quem está no mundo do crime tem esse destino selado. Não sabemos quando, mas é. E ele não tem a menor oportunidade, a capacidade de entender isso. E vai para o lucro fácil com essa brecha da legislação. Porque ele sabe que não tem punição para menor que comete crime no Brasil. Bom, essa questão hoje virou uma questão ideológica, né? A esquerda é contra e a direita é a favor da redução da maioridade penal. Grosso modo, é basicamente isso que está no Congresso Nacional, essa divisão muito clara. E o que a gente percebe, assim, além do oportunismo político, né, que isso acaba inspirando, Thaís, eu me lembro muito bem da discussão da época que o Congresso debatia o Estatuto da Criança e do Adolescente, que acabou virando lei no governo do qual eu fiz parte. As discussões eram muito curiosas, porque as pessoas diziam, eu tenho um filho adolescente, eu sei que se ele cometer um erro, ele é recuperável. Então, assim, ele precisa ser protegido, sabe? As pessoas decidiram, criaram o Estatuto da Criança e do Adolescente preocupados com a sua própria situação.
Eram pessoas, eram homens e mulheres de bem mesmo, que estavam ali discutindo essa questão no Congresso Nacional. A maior parte deles eram pessoas que estavam sinceramente, como é que eu diria, preocupadas com esse tema. Mas eles todos estavam mais preocupados, era com a referência que eles tinham de crianças e adolescentes, eram as deles. Não eram essas meninas assassinas que a França ou Suécia descobriram agora, né? Que a Sônia nos trouxe agora há pouco, né? Na Suécia, né? Na Suécia, meninas não, e assassinas. assim, fiz meu primeiro cadáver, uma delas falou. Pois é, olha isso. Imagina. Essas pessoas não podem ser consideradas um adolescente comum, como aqueles que temos em casa, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. E se um deles comete um crime pavoroso, um crime que de fato é punido por lei, etc., que pague por isso, sabe? Não, é claro que a família tem que apoiar, tem que estar junto o tempo todo, etc. e tal, mas as pessoas têm que fazer como fez o tal do xerife lá do Utah, que entregou o filho. Ele reconheceu o filho pelas imagens da câmera de segurança como pela roupa, e perguntou, vem cá, era você? Aí o filho confessou, então você está preso. Ligou para o assistente dele, venha buscar o meu filho, e dali mesmo ele nem voltou para o trabalho mais, já pediu demissão porque achava que não poderia continuar no cargo. Enfim, por mais que isso doa, e eu imagino como deve ser doloroso para um pai tomar uma atitude como essa, né? É preciso proteger, mais do que tudo, a sociedade, de uma maneira geral, e não apenas as pessoas de acordo com a sua idade.